Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Eu me chamo Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica e seja muito bem-vinda você que está assistindo o replay dessa live, onde nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre casamento, sobre relacionamento amoroso. Casamento pra quê, hein? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Ontem, quando eu divulguei essa live, o pessoal começou a me mandar mensagem. Como assim, Sheila? Que tema é esse? Pois é, vamos falar disso, vamos entender, né? As motivações que estão por trás do casamento. Não só do casamento, mas do relacionamento afetivo no geral, tá? Então, se você acha que esse tema vai mexer com você, fica aqui na live, convida as pessoas que você conhece, vem aqui nesse aviãozinho aqui, manda pro pessoal, que com certeza é um assunto bem relevante para quem tá aí em busca de um relacionamento ou já está dentro de um relacionamento, viu? Gostaria muito que vocês me dissessem, por favor, se o som tá bom, se a imagem tá boa, para ver se a gente precisa mudar alguma coisinha aqui, tá? E outra coisa que eu peço também para vocês é que vocês mandem um coraçãozinho aí para mim, para eu ver se eu não tô falando sozinha. Façam suas perguntas, seus comentários, tá? Que isso ajuda aqui para eu saber que vocês estão comigo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Amanda. Bom dia, Vera. Bom dia, Anne, Tereza, Priscila, Edna. Que legal. Isa. Bom dia, gente. Gostou da minha sombra? Hoje eu dei uma caprichadinha a mais. Deu vontade. Né? Bom dia. Legal, legal. Bom, tá dando pra ouvir bem, né? Ótimo. Eu quero saber de vocês aqui primeiro. Quem que está solteiro? Solteira? Levanta a mão pra eu ver. Pra eu saber de vocês aqui quem que é solteiro. Primeiro. Vamos ver se tem aí. Bom dia, Sheila. Quero saber dos solteiros da live primeiro. Depois... Será que não tem solteiros nessa live, então, por enquanto? Sempre tem um delayzinho, né? Então, opa! Tem uma solteira aqui, pelo menos, então. Temos solteiros. Ok. Agora, então, acredito, então, que todos os outros já estão dentro de um relacionamento, né? Ou num namoro, ou num casamento, enfim. Então, só para ter uma noção aqui, mais ou menos, do público, tá? O que eu percebo nos meus atendimentos, eu atendo muito, é muito variado, né? Metade ali, metade solteiros, metade casados. Mas geralmente as questões que as pessoas me trazem em relação a relacionamentos são as mesmas. Então, por isso que eu decidi falar sobre isso. Nós estamos aqui numa pegada aqui no Instagram falando bastante sobre relacionamentos. Eu decidi falar um pouco mais sobre isso nos últimos dias, porque eu tenho recebido muita demanda em relação a isso nos atendimentos. Então, eu achei interessante fazer isso aqui com vocês. Bom, gente, hoje o que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre essa motivação para o casamento, para um relacionamento. Por quê? Para quê? Eu busco uma pessoa para me relacionar afetivamente, né? A verdade é que ninguém nasceu para ficar sozinho nessa vida. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Eu sou cristã e tem um texto bíblico, né, que diz lá que Deus viu o homem sozinho e viu que não era bom ficar sozinho, né? Então, realmente, nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós buscamos, né, o contato com o outro, o amor com o outro, né? Isso é natural. Então, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que diz simplesmente que ela não quer um relacionamento, eu estou feliz, não quero só, eu me basto, não que ela não esteja feliz, a pessoa pode ser feliz sozinha, mas eu me basto, eu não quero, Deus me livre de relacionamento, pra que eu vou arranjar sarna pra me coçar, sabe? Coisas assim.
não é muito natural, porque o natural realmente é que a pessoa tenha um desejo de compartilhar a vida com alguém, né? Essa, na verdade, deveria ser a motivação correta para um relacionamento amoroso. É um momento em que você já aprendeu a se amar profundamente. Você se ama demais. Você ama a vida. Você ama a vida que vive em você. Você tem planos e objetivos para a sua vida. Você sabe exatamente o que você quer. Você sabe exatamente o que você não quer. Você sabe o que você quer ter e o que você quer ser na sua vida para daqui a alguns anos. E esse amor por você mesma e pela vida é tão grande que você tem de sobra para compartilhar com outra pessoa que tenha também amor pela sua vida e amor pela vida, né? Que queira compartilhar com você dos objetivos de vida que você tem. E essa pessoa que você encontra, geralmente, também tem os seus objetivos de vida que estão meio que alinhados com os seus, né? E aí vocês decidem viver juntos, compartilhando esse amor que um tem, né? Que cada um tem por si mesmos, onde completa ali um terceiro tipo de amor, que é o amor ali do casal, onde isso motiva eles irem para a vida juntos, compartilhando desse amor e desses objetivos de vida. Isso aí é a motivação correta para um relacionamento. Mas, o que acontece, gente? Será que é desse jeito? Será que é desse jeito que os relacionamentos, eles se dão? Será que as motivações que as pessoas têm hoje para um relacionamento e para o casamento são essas? Porque assim, eu percebo que não é bem desse jeito, né? Nos atendimentos, quando vem um tema, né, uma queixa que tem relação com relacionamentos, problemas de relacionamentos afetivos, eu geralmente pergunto para a pessoa, né? Para que você quer se casar? Ou se já é casado, para que você se casou? E perceba que não é por quê, é para quê, qual foi o objetivo. E geralmente as pessoas têm uma dificuldade de responder essa pergunta. Como assim, Sheila? Como assim? Para quê? Para que sim? Para construir família, né? Bom, será que essa seria a melhor motivação? O que eu percebo, tá? As pessoas geralmente elas têm dificuldade de responder essa pergunta, para que eu quero um relacionamento? Porque elas geralmente vivem um padrão de repetição inconsciente e elas nem têm ciência disso, né? E tem a ver muito também com os teus próprios traumas infantis. Quando eu perguntei aqui, né, para que você quer um relacionamento, você conseguiu pensar na motivação, né? Porque às vezes a gente pensa assim, lá vem ela com esse negócio de trauma infantil de novo. Mas é importante a gente falar isso, gente. Porque os teus traumas infantis revelam quais foram as motivações do casamento dos seus pais. Dos seus pais. E é importante a gente ver isso porque existe uma coisa que nós chamamos de referenciais, que são os modelos que nós copiamos em relação às coisas que nós vivemos na infância, na nossa criação, na nossa adolescência, até a gente ir para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. E aí a gente tem um modelo que a gente repete, ou, né, se foi bom, ou se foi um modelo muito ruim, a gente aprende com aquele modelo ruim para saber o que fazer, né? Diferente. Mas nós temos sempre um modelo, nós sempre temos um referencial. E quando você olha para os teus traumas infantis, você consegue perceber quais foram as motivações do casal, que é o seu modelo. Para você saber se você está repetindo um padrão ou se você está simplesmente motivado por um trauma infantil para procurar um relacionamento, tá bom? Então, o que eu gostaria que você prestasse atenção aqui nessa live?
Se você ainda está solteira, você quer ter um relacionamento, você está solteira, mas você quer ter um relacionamento, primeira coisa, vá pesquisar sobre o relacionamento dos seus pais. Quais foram as motivações dos seus pais para entrar num relacionamento? Porque isso vai sim impactar em você. Se você já está casada, aí agora você vai precisar olhar quais foram as suas motivações ao entrar nesse relacionamento. E perceber se as motivações que você tinha, elas estavam numa motivação adequada, saudável e adulta, ou se você estava no modo infantil, por causa dos seus traumas, tá bom? O que eu observo na prática dos atendimentos? Existem pelo menos aí 4 motivações para o relacionamento. Para entrar num casamento, para você começar um namoro, para você decidir pelo casamento. 4 motivações principais. Levando em consideração, gente, que eu atendo, assim, no geral, são clientes aí, os seus 20 e poucos anos, né? Até seus 50 e poucos anos. Então, dependendo da idade dessas pessoas, eu tenho geralmente 4 respostas mais faladas, né? As 4 respostas que as pessoas mais dão quando eu pergunto para que você quer um casamento ou para que você se casou. Eu vou falar aqui sobre cada uma das 4 separadamente, né? E aí eu quero que você tente identificar como que é aí no seu caso, tá certo? Vocês estão comigo? Tá dando para entender? Conta pra mim aqui se tá fazendo sentido para vocês até aqui. Que é importante realmente a gente entender o para quê dos nossos pais e o nosso para quê. Quais são as nossas motivações? Isso ficou claro para vocês? Nós podemos avançar? Ok. Ok, ficou claro, né? Ótimo. Então, vamos para as 4 motivações. Primeira, para que você se casou? Porque eu engravidei. Recebo muitas pessoas que falam: na minha época, casou, engravidei. E aí, já era, né? Já era. Tinha que casar. Não tinha o que fazer. Então, primeira motivação. Para que você se casou? Para criar meus filhos. Engravidei e aí tinha que casar. Segundo, para que você se casou? Para sair da casa dos meus pais. Não aguentava mais aquela casa. Não aguentava mais aquela vida. Então, eu me casei para sair de casa. Terceira motivação para o casamento. Me casei porque eu estava apaixonada para viver aquele amor. Me casei para viver a minha paixão. Estava completamente apaixonada por aquela pessoa. E a quarta motivação, carência. Precisava de alguém que me amasse, alguém que mostrasse carinho por mim, alguém que demonstrasse que eu era importante. Então, são as 4 motivações que mais aparecem nos atendimentos. Engravidei, para sair da casa dos pais, estava completamente apaixonada e carência, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vi aqui que já teve gente que se identificou com algumas, né? Então, olha só. Engravidou, né? Geralmente, essas são as pessoas que eu atendo, que às vezes tem um pouquinho mais, né, de idade, que na sua época, né, o casamento, ele era meio que uma obrigação, se você já estivesse grávida, né? Então, aqui a gente vai começar a precisar falar sobre sexualidade. Mas não é sexualidade no sentido de fazer sexo, tá, gente? Eu tô falando um pouco uma coisa mais abrangente. Na sexualidade, sexualidade não é só fazer sexo. Isso é genitalidade, né? Sexualidade para sistêmica é uma coisa muito mais abrangente. E ela tem, no mínimo, aí, 3 funções. 3 funções.
a sexualidade tem na vida da gente? A primeira função da sexualidade: energia de vida, motivação para viver, um desejo muito grande de viver a vida, de ir para a vida. É uma coisa que você tem dentro de você, uma coisa assim atrás de você, que faz você querer ir para a sua vida. Que você acorda com vontade, com desejo de realizar, de fazer, de acontecer. Tesão pela vida, vamos dizer assim. Motivação para viver. E quando você tem essa motivação para ir para a vida, para realizar coisas, você sabe que dentro da casa dos seus pais é mais difícil, né? Você quer ter a sua casa, você quer ter o seu emprego, você quer ter a sua vida, você quer viver sobre as suas normas, você quer ter as suas regras, você quer ter o seu canto, você quer ter a sua privacidade, as suas coisas, você quer realizar as suas coisas, né? Então, a sexualidade nada mais é do que uma energia de vida que te empurra para a sua vida e que faz você cortar vínculo com a sua família de origem. A palavra sexualidade vem da palavra seccionar. Seccionar significa cortar, separar. A sexualidade separa o filho da família. Eu não sou mais uma criancinha, eu cresci e agora eu vou para minha vida. Entende? Então a sexualidade vem para te mandar para a vida e cortar vínculo com a sua família de origem. Abandonar a família? Não, ninguém falou de abandonar a família, mas é cortar aquele cordão umbilical que te deixa grudado no seu pai e na sua mãe. Manda você para a vida. Essa é a primeira função da sexualidade. A segunda função da sexualidade é, lá na vida, você já cortou vínculo com a sua família de origem. Lá na vida, você vivendo a sua vida, você encontra alguém, né? E aí você encontra alguém com quem você vai criar vínculo, né? Você vai criar vínculo com essa pessoa, você vai construir uma relação com essa pessoa. E vai fazer então com que você crie um vínculo. Aquele vínculo que você cortou com a sua família, agora você está pronto para ter vínculo com uma outra pessoa. E aí você se vincula a essa outra pessoa. E aí depois de um tempo de construção de vínculo com essa pessoa, daí vem a terceira função da sexualidade, que é gerar descendentes. Fazer com que a sua família continue, né? Nesse meio tempo, você vai desfrutar do prazer que é desfrutar dessa sua sexualidade, do prazer de conseguir coisas na sua vida, do prazer de você evoluir como pessoa, do prazer sexual com outra pessoa. Mas percebe, gente, que é uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente a relação sexual? Muito mais abrangente? Só que olha só. O que é que a gente percebe hoje? Que há uma inversão nessas ordens. As pessoas não conseguem seguir essa ordem, né? Corta vínculo com a família de origem, cria vínculo com uma outra pessoa, para depois gerar os descendentes. Não. Primeiro gera os descendentes, para depois cortar o vínculo com a família de origem, para depois começar a conseguir criar vínculo com a parceria. Percebe como fica fora de ordem? E quando a gente faz as coisas fora de ordem, não tem como fluir naturalmente. E eu não tô falando aqui, gente, nada com relação à moral, apesar de eu ter os meus próprios princípios morais. Mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre consequência de atos, né? Então, quando eu recebo, por exemplo, uma pessoa que fala, eu casei porque estava grávida, eu sei que ela não cortou o vínculo com a família de origem primeiro, ela não criou, ela não fez uma construção de vínculo com essa outra pessoa, e provavelmente esse filho vai nascer se sentindo como? Mais pra frente. Culpado, porque a minha mãe teve uma vida do cão,
porque foi obrigada a casar com meu pai, e aí agora, né, eu tenho que, já que eu estraguei a vida da minha mãe, então agora eu tenho que fazer coisas por ela, né, agora é minha obrigação cuidar dela. Ah, os meus pais tiveram uma vida do cão, porque casaram, porque eu estava grávida de mim, mas meu pai traía minha mãe a vida toda. Ah, se eu não tivesse nascido, minha mãe não tivesse engravidado, meu pai e minha mãe nem estariam casados. E aí, como que é o modelo para essa pessoa do que é um relacionamento, né? Então, percebe como vai impactando tanto a vida desses pais como a vida dos descendentes daqueles filhos? Faz sentido, gente, para vocês isso que eu tô falando? Essa é a primeira motivação errada do para que eu me envolvi num relacionamento, né? Então seria bem interessante que quando a gente pensasse na nossa sexualidade, a gente levasse em conta tudo isso. Porque sexualidade não é simplesmente conhecer uma pessoa e ficar com ela ali por uma noite, depois engravidar e ir embora. Entende? Bom, segunda motivação para o casamento: sair da casa dos pais. Essa é uma das mais frequentes. Eu casei porque não aguentava mais a vida dentro de casa. E sim, tem uma parcela de razão nessas palavras, no sentido de que a gente sai da nossa casa, da nossa casa não, a gente sai da casa dos nossos pais quando há um desconforto, né? Eu sempre faço essa analogia aqui. Do mesmo jeito que existia um desconforto dentro do útero da sua mãe, a ponto de você querer sair de lá, existe também um desconforto no útero do pai, que é a casa, né, dos pais. Começa a ficar desconfortável, você não aguenta mais ficar lá dentro e você quer sair, né? Só que às vezes, esse desconforto que você sente é um desconforto não saudável, né? Então, às vezes, é um desconforto no tipo de é muita briga, eu não aguento mais briga, eu não aguento mais. Ou são pais alcoólicos que, eu não aguento mais, é muito sofrimento. Ou talvez, né, até coisa boa, né, dá pra ver que meu pai e minha mãe querem ficar sozinhos, não dá mais pra ficar dentro daquela casa porque não dá, eles precisam que eu saia de lá, né? Mas eu tenho que sair da casa dos meus pais. Ok, tá tudo certo se você fizer isso para você viver a sua vida, você com você mesma. Só que aí o que muitas vezes acontece? No meio dessa turbulência, no meio desse desconforto na casa dos pais, chega uma pessoa e te propõe o casamento. E aí você troca aquele casamento infernal, talvez que você esteja vivendo dentro da casa dos seus pais, por um outro casamento no objetivo de que aquele casamento te traga mais felicidade do que aquele que você convive ali com seu pai e com a sua mãe. Você vai para uma outra casa achando que naquela casa você vai ter paz, já que nessa você não tem. E aí, gente, isso aí começa a dar problema, porque você está simplesmente transferindo de uma casa para outra, de um casamento para o outro. Aquela pessoa que te ofereceu, né, que te propôs o casamento, não é a sua razão principal. O amor e o vínculo que você tem com aquela pessoa não é a razão principal. A razão principal é fugir de um problema. Eu sempre digo que uma decisão baseada na dor sempre vai ser uma péssima decisão. Então, se você decide por entrar num relacionamento para fugir de algo que está te fazendo mal, você está tomando uma decisão baseada numa dor. E isso vai ter consequências. Não tem jeito. Vai ter consequências. E você precisa dar atenção a isso. Você precisa dar atenção a isso. O que eu observo nos atendimentos de problemas que surgem porque a pessoa acreditava que saindo de casa mudaria de vida e realmente a vida
não mudou ou talvez até piorou. Eu recebi esses dias uma mensagem nos meus stories falando sobre isso, né? Na caixinha de perguntas. Eu casei pra sair de casa e no fim acho que era melhor ter ficado lá, porque a vida piorou. Então, essa é uma motivação ruim para o relacionamento. Seja para começar um relacionamento ou para já embarcar mesmo num casamento. Certo? Essa foi a segunda. A terceira motivação é: eu estava muito apaixonada. Eu estava muito apaixonada. Gente, estar apaixonado é uma delícia, né? Quando nós estamos apaixonados, nós liberamos hormônios aí do prazer, do amor, né? A gente fica realmente muito bem quando estamos apaixonados. Só que o que acontece, gente? A paixão tem prazo de validade. Paixão termina. Paixão não perdura. A paixão, ela dura de 9 a 2 anos. 9 meses a 2 anos. A paixão. Dependendo da idade, né? Se você é muito jovem, a paixão pode durar aí até 2 anos. Se você já tem um pouquinho mais de idade, uns 9 meses, 10 meses, 1 ano. A paixão, né? E aí depois que a paixão acaba, você começa a ter um outro tipo de relacionamento com aquela pessoa. É um relacionamento onde você enxerga as falhas da pessoa. Onde você pega algumas coisas na pessoa que você fala, aquilo ali não é muito legal. Você começa a enxergar os defeitos dessa pessoa. E aí, depois da paixão, você começa a construir amor pela pessoa. Um amor adulto. Não aquela paixão desenfreada. Não, um amor onde... Não aquele amor que você ama o outro apesar do defeito do outro. Não, você ama o outro, você ama os defeitos do outro. Você ama o outro do jeitinho que ele é. Você ama a ponto de você não querer mudar aquela pessoa. Entendeu? Você ama a ponto de achar que aquela pessoa é a pessoa certa para você, mesmo que ela seja completamente diferente de você. Isso é o amor. Quando você consegue enxergar essas coisas. Na paixão isso não existe. Na paixão você fica meio cego, né? Até tem uns estudos aí que eu li recentemente que falam que quando a gente está apaixonado, a gente fica até meio desinteligente, vamos dizer assim. Então, e o que é que a gente observa hoje? Pessoas que entram dentro de um relacionamento, 2, 3 meses já estão casando, 4 meses já estão casando. Já conseguiram construir uma relação de amor ou ainda estão na fase da paixão? Porque isso pode dar problema. Eu não tô falando que isso vai sempre dar problema. Existem sim pessoas que casam ali no auge da paixão e conseguem construir depois. Mas e se não conseguir? E você já tá lá dentro do relacionamento, você já tá dentro de um casamento porque você foi levado pro casamento por causa da paixão. Uma criança, ela precisa de 9 meses para se desenvolver dentro da barriga da mãe para poder nascer. Qualquer vínculo que você vá fazer precisa de tempo para que você consiga construir. Não é um negócio de 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses que vai fazer isso. Seria mais interessante que você deixasse esse período da paixão esfriar para você realmente descobrir se você consegue construir uma relação de amor com aquela pessoa. Amor adulto, não amor infantil, que eu quero aquilo tudo para ontem, tem que ser agora. Se não for agora, eu não quero mais. Entendeu? Só que aí eu recebo clientes que falam, eu estava muito apaixonada. Fugi, fui embora, enlouquecida. 1 ano depois, já não aguentava mais olhar na cara da pessoa. E isso é triste, isso é triste. Então, também precisamos olhar. Será que a motivação dos nossos pais ao casar foi essa? Será que a nossa motivação é essa?
quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente consegue olhar para isso. E aí, de novo, vou falando aqui porque, como eu falei para vocês, eu recebo clientes de 20 a 50 anos, geralmente, né? Então, se você é mais novo, mais tempo para essa paixão durar. Se você é um pouquinho mais velho, menos tempo. Então, um casal aí com 30 anos, né? 40 anos, não precisa 2 anos. Não, muito rápido. A pessoa já sabe o que ela quer, o que ela não quer, né? Ela já consegue fazer essa construção. Agora, uma pessoa muito mais nova, ela tá com os ânimos à flor da pele, os hormônios à flor da pele. Então, demora um pouco mais, tá? Agora vamos para a última e quarta motivação, que é a que eu vejo muito, que é a questão da carência. A carência de buscar na outra pessoa aquilo que talvez tenha faltado. Por quê? Nós temos um anseio muito grande de ser amados, de nos sentir pertencentes, de nos sentir validados, amados, desejados. E a gente começa isso na família. Então a gente quer ser amado pelos nossos pais, a gente quer ser aceito pela nossa família, a gente quer ser incluída entre os nossos amigos, a gente quer pertencer, a gente quer ser querido. Só que muitas vezes a gente não sente que recebeu isso dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos. Talvez você cresceu num ambiente em que você não sentia o amor da sua mãe, ou que você sentia o abandono do seu pai, ou que entre os seus amigos você era sempre a última a ser excluída, você era sempre a última opção. E aí você vai para um relacionamento buscando isso que você não teve lá atrás, ansiando por aquilo que você não teve lá atrás, ansiando pelo amor e pela felicidade que você acha que a pessoa pode dar. Você lembra que eu falei lá no início da live que quando você encontra uma pessoa para partilhar da sua vida com ela, é porque você já está com um amor de sobra dentro de você? Se você tem um amor de sobra dentro de você, você vai com a motivação correta para compartilhar esse amor que você já tem por você mesmo com outra pessoa. Agora, quando falta amor dentro de você e você vai buscar no outro esse amor que falta, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque amor de pai e mãe é um, amor de amigo é outro e amor de relacionamento afetivo, amoroso, é outro. Um parceiro, uma parceira nunca vai conseguir dar o amor que você gostaria de ter tido do seu pai e da sua mãe. Seu parceiro, sua parceira amorosa não vai conseguir dar a atenção que você tem dos seus amigos. É diferente o tipo de amor. Só que a gente quer buscar lá. E aí sabe o que acontece geralmente? A gente vai para essa relação buscando que essa pessoa nos dê aquilo que falta. E essa pessoa não tem condições de dar, porque isso é irreal. É uma idealização que você faz, você não vai ter isso dessa pessoa. E quando você percebe isso, você começa a achar que a outra pessoa está te fazendo infeliz. Essa pessoa está acabando com a minha vida. Mas não é isso. É porque você criou uma expectativa, você idealizou algo dessa pessoa totalmente num olhar infantil. Você não foi para a motivação correta com aquela pessoa. Você foi achando que aquela pessoa ia suprir você daquilo que faltou. E se faltou algo na sua infância, na sua adolescência, na sua vida, você vai precisar descobrir uma forma de dar isso para você mesma. Ninguém pode, o externo, nada no externo vai poder dar para você aquilo que faltou na sua infância. Então, ir para um relacionamento amoroso, construir, aceitar um casamento, para poder suprir a falta que existe dentro de você, vai dar ruim. Você vai cobrar algo da outra pessoa que a outra pessoa não tem capacidade de te dar. Então, nós falamos aqui de 4 motivações. 4 motivações ruins para entrar num relacionamento amoroso e pior, né? Para casar. Porque a gente entende que casamento
é para uma vida, né? Adulto saudável, ele não vai para um casamento pensando que, eu vou me casar e se dá errado eu separo. Não, adulto saudável ele quer construir uma vida, quer compartilhar a vida com a pessoa, né? Foi o que a gente falou lá no início da live. Então, se pergunte, se você é solteira, né? Para que você quer um relacionamento? Para que você quer um relacionamento? Pergunte-se, quem é que está procurando um relacionamento? É a sua versão adulta ou a sua versão infantil? Quem que está motivado para esse relacionamento? A criança ou o adulto? A criança, ela se casa por essas 4 motivações que eu falei aqui, que são as mais frequentes. Existem mais, tá, gente? Mas as mais frequentes são essas. O adulto, não. O adulto, ele se casa por causa do excesso de amor que tem por si mesmo, pelo excesso de amor que tem pela vida. A pessoa sabe muito bem o que ela quer, o que ela não quer. Ela sabe muito bem o que ela aceita e o que ela não aceita. Ela sabe muito bem o que ela merece. Eu me amo demais, demais, demais. Aí o outro vem e me oferece isso aqui. Não, eu sei o que eu mereço, então isso aqui não é pra mim. A pessoa começa a me tratar mal. Não, eu tenho pai e eu tenho mãe. Que negócio é esse de começar a me tratar desse jeito? Não. Eu sei o que eu aceito e o que eu não aceito. Então, isso aqui é a relação de um adulto saudável. Se você se casou já, né? Se você é dessas pessoas que já estão num relacionamento, talvez há muito tempo, e você percebeu que você se casou por uma dessas 4 motivações que eu falei aqui, o que eu posso fazer? Meu Deus do céu, e agora? Calma. O importante é que você respire e que você se comunique com a sua parceria. Que você chame a outra pessoa para comunicação. Nada na vida ajuda mais um relacionamento do que a comunicação. Não traia a pessoa que você usou para o seu benefício, se você estava com essas 4 motivações, sabendo que você descobre um negócio desse, porque às vezes você usou sem nem saber, foi inconsciente. E aí você descobre isso, você não fala ainda com essa pessoa sobre isso. Não, tenha uma conversa sincera com essa pessoa. Sinto muito. Eu acabei de me dar conta de que, sem perceber, eu usei o nosso relacionamento para isso. Só que eu quero que dê certo. Então, a partir de hoje, eu vou dar 100% nessa relação. Eu vou dar o meu melhor para que isso dê certo. E aí você começa a trabalhar em você, para que você consiga construir aquilo que eu falei no início. Um amor intenso por você mesma. Um amor intenso pela vida que você quer viver. Para que só depois você consiga compartilhar. Compartilhar essa vida com a outra pessoa. Porque se você se casou diante dessas 4 motivações, não percebeu, e está aí às vezes 20, 30 anos, essa pessoa está esperando você até agora. Se ela ainda não caiu fora. Ela está esperando você até agora. Isso quer dizer que existe amor. Então, lute por isso. Lute por isso. Se desenvolva. Para que você consiga viver essa vida e esse relacionamento na sua maior potência. Como uma pessoa adulta. E não como um adulto no corpo de uma criança no corpo de um adulto. Tá certo? Miriam, as 4 motivações são: casei porque engravidei, casei porque precisava sair da casa dos meus pais, casei porque estava muito apaixonada, ou casei porque era muito carente, precisava de alguém, tá? Então, gente, quem chegou depois nessa live, eu vou deixar a live gravada, você consegue assistir ela depois. Compartilha essa live com quem você acha que é importante. Quais são as motivações para um casamento? A gente falou bastante sobre isso. E essa conversa que a gente teve aqui vai ajudar você a entender quais foram as motivações que os seus pais tinham quando eles se casaram, que reverberou na sua vida. E as motivações que você tem hoje
para ir para um relacionamento e para talvez já estar aí dentro de um casamento. Tá bom? Espero que essa live tenha sido de ajuda para vocês. Um beijo, bom dia para todos vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira, na próxima Manhã Sistêmica, tá bom? Tchau, tchau!